Olá, mais uma live e hoje às 16 horas. Na verdade, durante essa semana terá às 16 horas, somente na quarta que não. Deixa eu contar para vocês. Existe um projeto de estar trazendo aí mães para falar sobre os seus filhos adolescentes, as dificuldades que tiveram na mudança para outros países. E hoje eu vou estar trazendo aqui uma mãe de adolescentes, 4 filhotes da Itália. Essa mãe teve dificuldades, teve facilidades e vai contar um pouquinho, né, de como que foi essa mudança, mas a essência de todo esse projeto é que vocês vão ver que dependendo do meio, né, na verdade, o meio, ele transforma. E quando a gente consegue, as dificuldades elas podem fortalecer e a rotina facilita. E é isso que eu vim trazer aqui para vocês verem que o que muda na fase da adolescência é o meio. Somos nós, família, que podemos ser sim o maestro aí dessa grande orquestra. Então bora lá que ela já tá aqui com a gente, ô Juliane. Deixa eu ver aqui. Juliane. Deixa eu te chamar. Cadê você? Tá aqui. Uma solicitação. E aí, enquanto eu digito aqui, pode aceitar. Gente, vai tremer um pouquinho, mas é que eu tô colocando aqui para chamar mais mães para esse projeto. Mães pelo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida, olá, Juliane! Olá, Cláudia, tudo Que bem? bom! Gente, nós estamos nos vendo pela primeira vez também. Então, É nosso verdade. contato foi pelo Zap, telefone. Olha só como o mundo tá tão pequenininho. Sim, e conectado, né? Pensa só. Totalmente conectado. Eu acho que esse daí foi o grande, a grande a coisa boa, né, pra gente aí Sim. na pandemia. Eu acho que foi essa. Bem, tô aqui, Juliane, só colocando e fixando para chamar as outras mães Bora e eu vou lá. te apresentar. Vai que eu vou Bora enviando aqui lá. o aviãozinho também. Isso, gente, coloca bastante aviãozinho, porque esse projeto, ele é um projeto de uma semana que pode desdobrar durante um ano, porque a minha vontade é que cada vez mais as mães comecem a ter essa acessibilidade, ver também outras possibilidades, não só o Brasil, e com foco que, Verdade. independente do lugar, tem condições de criar seus filhos adolescentes, porque principalmente a rotina e a união tem que estar presente. Sem ela não dá mais, não dá para fazer muita coisa, né? Não, Mas deixa eu apresentar. Juliane, se eu errar, pode me corrigir, tá? Juliane Toniolo, é isso mesmo? isso mesmo. Tem uma descendência italiana aí. Essa é do meu marido, né? O Toniolo vem Ah, dele. A ok. minha descendência italiana é Strano, mas eu não levo mais esse sobrenome, porque, enfim, já era da minha bisa e foi passando. Eu tenho um Deichmann ali no meio, que é o sobrenome da minha mãe, e depois Aham. eu herdei o do marido também, Toniolo, que é Então italiano. tá tudo aí, né? Tá Tá, tudo tá, aqui. tá tudo aí. Bem, Juliane tá na Itália, lá em Valédio do Sul, em Verona. E ela já foi há 4 anos para a Itália, com 4 filhos, o marido, com 13 malas, se eu não me engano, né? Sim, E assim, vou tentar a vida porque acredito que vamos ter mais segurança, mais educação, mais qualidade de vida. E aí se deparou, sim, com uma resistência muito grande de ser recebida, mas o que é mais essência para a gente hoje, Juliane, você me ajuda a tirar isso, é como que foi
todo o desenrolar, com a criação dos seus filhos e principalmente agora, na adolescência que eles estão, só tem um que ainda não chegou lá, né? Então, na adolescência, que é o João Vitor, de 17 anos, gente, o Davi, de 13, a Júlia, de 11, o mesmo nome que a minha, e Gabriel, de 7. Só que você tem 4, tem uma. Tá? E o Gabriel, de 7. Então, vai ser um grande bate-papo. Você sabe que a gente tem aí mais ou menos um roteirozinho, mas a essência é essa. Como foi? Como que foi para os seus filhos? O que a rotina te ajudou nisso? As facilidades, dificuldades que você encontra até hoje. Tá bem? Super bem-vinda. Obrigada. Já pode abrir e falando o que foi essa loucura da virada Brasil-Itália. Tá bom. Primeiramente, quero te agradecer o convite. Eu fiquei muito surpresa com a tua mensagem e adorei, porque esse é um tema que eu gosto muito de falar. E eu acho até que eu falo pouco nas redes sociais sobre isso, mas você sabe que em um momento da minha vida eu dei, inclusive, alguns cursos, junto com outras pedagogas, psicólogas, só para contar a minha experiência, essa loucura da minha vida, enfim, com 4 filhos, que hoje não é nada muito comum, né? Principalmente aqui na Itália. Então, eu sempre gostei muito desse tema. Então, muito obrigada pelo convite. Ela, inclusive, está falando isso tudo, mas ela tem um canal no YouTube para quem quiser seguir, e que eu coloco sempre todos os endereços aí dos convidados, que é Pé na Itália. Tá? É muito legal, ela conta de uma forma muito, assim, muito simpática e muito engraçada de toda essa turbulência que foi aí essa trajetória, né? Sim. Mas, queria dar um oi pro pessoal que me segue aí também, que eu tô vendo a galera entrar. Oi para todo mundo. Obrigada por estarem participando aqui junto. Legal. Muito legal. E aí, Juliane, como que foi essa virada? Eu queria que você só desse uma pitada dessa loucura que foi, que na verdade a gente sabe que não é tão loucura assim, né? Mas dá um frio na barriga dessa decisão. Que momento você e seu marido tomaram essa decisão de sair com 13 malas e 4 filhos sem nada, nem endereço, nem emprego, para a Itália? Eu digo para todo mundo que só faltava um cachorro no meio dessa família, né? Para vir 13 malas e um segredo. Cachorro, filho, papagaio, veio todo mundo. Mas, assim, a gente estava pesquisando já naquela época a cidadania italiana do meu marido. E, enfim, a gente estava pensando em fazer isso só para as crianças, realmente. O João Vitor já pensando em ele fazer o intercâmbio ali com 14, 15 anos. Então eu falei, Mauri, já vamos começar a agilizar, porque eu sei que isso aí tem um custo, depois até fazer passaporte, enfim. E aí as coisas foram desenrolando. Mas num determinado momento, que enquanto ele ainda estava aqui na Itália, tirando a cidadania, reconhecendo a cidadania, para dizer melhor, o nosso vizinho da frente da nossa rua foi assaltado. E eu já estava um pouco cansada, assim, disso. Então, ali, aquele assalto foi a gota d'água, sabe? Para nós, assim, enquanto chega. Eu falei, eu morava em Curitiba, no bairro da Água Verde, um bairro muito bom, mas já era o 3º bairro mais assaltado da minha cidade. Então, assim, meu marido tinha escola de música, os alunos estavam sendo assaltados, saíam da escola, assim, tipo, 10 horas da manhã, e roubavam violão, roubavam tênis, celular. Tava uma coisa assim absurda. O João Vitor... Isso gera uma vulnerabilidade muito grande, né? Totalmente, porque você se sente preso dentro da sua própria casa. Imagine, eu com 4 filhos, não podendo levar as crianças no parque, porque sempre chegava alguém. E aí começou a ficar muito ruim, porque eu não tenho esse olhar da maternidade. A minha mãe foi uma pessoa que brincou muito comigo. Eu sou filha única. E a minha mãe sempre brincou muito comigo, ela sempre me deu muita liberdade, ela me fez viver muitas experiências na minha vida, enquanto criança, enquanto adolescente. Então, eu tinha essa referência para os meus filhos. E eu estava um pouco incomodada com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, ali, naquele assalto, foi o estopim do negócio. Eu liguei para o meu marido naquela noite e falei, Mauri,
comece a olhar a Itália com outros olhos, porque eu acho que está na hora da gente vazar daqui. Não, não aguento mais essa prisão sem estar presa, né? E aí o Mauri começou a olhar, ele começou a viajar, inclusive aqui dentro da Itália, enquanto ele aguardava ali o Mas vocês não têm reconhecimento. parentes aí, né? Não, Não tem não, parentes. Apesar não, da descendência, vocês não têm parentes. não, não tem parentes aqui. E aí, o que que aconteceu? Ele começou a olhar a Itália com outro olhar, e aí a gente foi se conversando e ele foi se conectando com pessoas aqui que foram brasileiros, que foram os primeiros que nos ajudaram. Foram nos dando alguma indicação, alguma coisa. Nós somos evangélicos, somos cristãos, então nós nos conectamos, já tínhamos nos conectados com algumas igrejas, enfim, que já conhecíamos pessoas que moravam aqui na Itália. E aí foi uma questão de conexão. A gente foi conectando com pessoas, cada um foi trazendo um pouco de alguma realidade. E chegou um momento que a gente se sentiu um pouco mais seguro. Vamos fazer assim? Vamos. E aí a gente deu o passo, né? Quando a cidadania dele já estava em andamento, a gente já sabia que ia vir a certidão de nascimento das crianças, porque uma preocupação muito grande, nossa, era estar legalizado no país. A Itália não te exige, então, se basta e a certidão de casamento do Brasil aqui para você ir também, né? Porque alguns países exigem os dois. Isso, aqui não. O marido sendo reconhecido cidadão italiano, a gente transcreveu o nosso matrimônio em italiano e as crianças automaticamente herdam a cidadania, certidão Sim. de nascimento, menores tudo. também, né? Exato, porque é iure sanguine que eles chamam, né? Uhum. Então, eu tenho um permesso de soggiorno, ou seja, por causa do vínculo familiar, que sou casada com um italiano, eu tenho a permissão de morar no país. Até que, como a minha cidadania é pela parte feminina, eu teria que abrir um processo judicial em Roma, que ia ser muito demorado e desgastante. Então, eu apliquei pela minha naturalização por matrimônio. Ou Entendi. seja, a minha cidadania também vai vir, mas através do casamento, né? E aí, chegando na Itália, foi aquela loucura que você colocou, inclusive, nos canais. Quem só quiser detalhes, gente, segue, porque é uma história, principalmente quem tem interesse em morar fora do país, é uma história. E é exatamente, vou trazer uma de cada ponta. O que acontece? Você chegou na Itália, seu marido não tinha emprego. Não tinha emprego. Não. E num momento muito turbulento para a Europa, né? Que foi aquele boom. Você pode contar um pouquinho como foi isso? Posso. E já temos aqui uma pergunta que ele não foi com o trabalho para lá e hoje ele trabalha com o quê? Aí você já pode emendar com isso. Tá depois bom. a gente ir para os meninos. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos em Veneza, que foi a primeira cidade onde a gente morou. E aí, assim, lá no canal linda. eu conto como que foi da gente conseguir a casa, que foi um perrengue desgramado, porque a gente chegou naquele boom de imigração, onde os barcos estavam afundando no meio do oceano, gente entrando pelo sul da Itália, Alemanha, Espanha. Então, estava uma confusão na União Europeia por causa disso, para receber esses imigrantes. E a gente acabou entrando no mesmo saco, digamos assim, né? Com todo mundo. Então, o italiano, ele não soube fazer essa separação de quem tinha o direito à cidadania italiana e estava aqui legalmente e não veio aqui tirar o emprego de ninguém, tirar o dinheiro da Itália. Ele não conseguia diferenciar isso desses imigrantes que estavam vindo pedindo um asilo político ou com outras situações, fugindo dos seus países que também estavam com uma condição diferente. Eles não sabiam separar. Então, eles colocando todo mundo no mesmo saco, era assim: teu país está uma droga, você está vindo para o meu país, então você tem que aceitar o que eu te dou e pro ponto final. Né? Então eu tive muitos embates porque eu não aceitei muitas coisas. E mesmo sem falar o italiano,
Com o Google Tradutor, eu fui me virando e me posicionando, porque eu tinha 4 filhos, né? E o meu maior embate sempre foram as escolas e continuam sendo, porque tem determinadas coisas que eu tenho dificuldade de aceitar ainda, visto que a Itália é um modelo de educação mundial. Pelos métodos Maria Montessori, Loris, não sei das quantas lá. E no fim a gente descobriu que essa maravilhosa coisa acontece só até os 5 anos. Depois dos 6, eles viram robozinho de sistemas educacionais, onde os professores estão aqui e os alunos estão aqui e os pais, tipo, tô nem aí para você, né? Sou eu que mando. Então, foram várias coisas que eu tive que me readaptar em função da cultura, mas é o que eu digo para os meus clientes, que hoje eu atuo como mentora de famílias que querem imigrar. Eu digo para os meus clientes, quando você tem um objetivo, e a gente saiu do Brasil muito bem definido, e inclusive eu fiz uma reunião, uma mesa redonda com todo mundo. Na época o Gabriel estava com 2 anos. E ver a carinha deles, uma pena que eu não filmei aquilo para registrar para mim. Aonde nós conversamos sobre a decisão e eu fiz todos eles assinarem um documento de responsabilidade junto conosco. Tipo, nós estamos entrando no barco juntos, precisamos da colaboração, que somos uma família, somos unidos. Deixa eu colocar um parênteses aí para quem me segue. Nesse momento, é aquele momento onde eu falo, né? Acordado não sai caro, esclarecido é o melhor negócio, né? E fortalece elos. Exato. Então, e não adianta mentir, né? Porque quem vai sofrer demais, nós somos muito mais maduros, mas quem vai sofrer muito são as crianças, porque não tem as únicos que eles têm ali. O Porto Seguro é o pai e a mãe, né? E dependem do pai e a mãe muito ainda, diferente da gente. A gente tem mais livre-arbítrio, a gente tem muito mais autonomia E maturidade, e né, para sagacidade, entender. exatamente, de ter esse mundão. Então, esse ponto eu queria que você entrasse exatamente nesse sentimento deles. Então, isso foi muito legal, né? Eu tenho esse costume aqui em casa, quando eu faço alguns acordos, aonde eles assinam esses acordos que a gente mesmo verbaliza entre nós, eu digito no Google sem muita frescura. Assina aqui, meu companheiro, porque daí qualquer coisa, ó, Tamo junto! eu taco na cara mesmo assim, escuta, a gente combinou, combinado não sai caro. Não sai caro. Então, eu sempre fui muito desse universo de recompensa, regras, combinar, regras não, né? Era sempre combinados. E a gente ia na casa das pessoas e falava, ó, nossos combinados são cumprimentar todo mundo, ser educado, não ficar gritando na casa da pessoa. A gente sempre, né? Então, eles meio que cresceram com esse hábito. Porque a minha mãe faleceu um pouco antes da Júlia nascer. Não, quando o Davi tinha 1 ano. Então, assim, a minha mãe era meu referencial master de vida. Continua Davi é o sendo até segundo hoje. filho. O Davi é o segundo filho. Hoje tá com 13 anos, gente. Isso. E eu não. Daí eu perdi a minha mãe, eu falei, o que eu vou fazer? Né? A minha ideia era ter 2 filhos, pelo menos, porque sendo filha única, né? A gente meio sozinho e tal. E aí, a minha mãe faleceu, eu engravidei da Júlia, eu falei, e agora? Depois do Gabriel, eu falei, ferrou de vez. Então, eu tive que, sabe? Na verdade, vou te dizer qual que foi a base da minha educação. 5W, 2H. É uma ferramenta administrativa, sabe? Que é o que, como, quando, onde, por quê, que horas, o que pontos positivos, pontos negativos. Mas eu adaptei isso à maternidade. Porque a minha linguagem de amor é atos de serviço. Então eu falei, se eu não tiver uma família colaborativa comigo, eu vou virar escrava dessa galera. E eu não tenho perfil para ser escrava, eu sou livre. Então, vou ter que ensinar quartel-general, né, entre aspas, desde pequenininho. E assim foi indo. Quando a gente fez esses combinados, ficou todo mundo, tipo, legal. A gente falou, ó, talvez a gente tenha dificuldades, pode ser que a coisa não seja tão boa assim, mas
A gente está indo para um país novo, vamos aprender uma língua nova, enfim. Chegamos. Já um perrengue da casa, né? E eu sou uma mãe que eu não escondo meus sentimentos dos meus filhos. Eu É bem choro, italiana. choro. Eu choro na frente É deles. sangue italiano Sangue mesmo. italiano na veia. Eu expresso meu sentimento, eu digo das minhas frustrações, para que eles entendam que eu não sou perfeita, porque muitas vezes tem a tendência, né, das mães serem essa perfeição para os filhos e os filhos se frustrarem com as mães e as mães se sentirem culpadas o resto da vida. Enfim, é um ciclo terrível que eu passei por ele, porque não é a maternidade não é Não fácil. existe Mulher Maravilha, né, Não, Gislaine? não. É isso aí. Então, eu sempre quis dizer, o João Vitor, inclusive, eu estou escrevendo um livro para ele. E o Ai, que título do meu lindo. livro é O Filho de Vidro. Ai, E eu tenho colocado pontos, assim, até eu quero escrever sobre a vida dele até quando ele sair de casa. ai, que lindo! E, e E aí o João Vitor, gente, é o mais velho, é o mais que é o que velho. sofreu mais, né? Porque Sim, ele tinha os amigos, tinha mais uma herança afetiva e muito grande, é o que sofreu mais. sim, foi. E eu estou escrevendo sobre ele justamente porque o primeiro filho é o cobaia da gente, né? Tudo que eu acho que dá para fazer certo, fazer errado, a gente faz com o primeiro. Então, no segundo, você já relaxa em umas coisas. No terceiro, no quarto, então, o Gabriel fala que é independente. Ele se cria sozinho, o E menino a aqui, gente ó. vê, inclusive, pelo comportamento, né? Sim, É uma coisa incrível. Comportamento, é isso verdade. daí não só na sua família, não, mas a maioria, você vê quando você tem 3 filhos, acima de 3 filhos, até mesmo com 2, o outro, quem vem depois, sempre é mais descolado, né? Sempre é mais É mais. energético, mais Ele é mais ligado. livre, né? Eu vejo É, assim o João Vitor, as inseguranças da maternidade, as é, minhas isso inseguranças mesmo. eu vejo expostas nele. É E eu isso. converso muito, né, também com ele sobre isso. E, enfim, o Davi já é mega descolado, ele já, sabe, tem outro comportamento. A Júlia também, o Gabriel, então, nem se fala. E aí foi o que aconteceu aqui, que o João Vitor foi o batalhão de frente para os irmãos dele, né? Quando tudo que foi de ruim, o João pegou na fase e depois ele foi sendo reflexo para os irmãos, porque a gente sempre trazia a experiência do João para a mesa. Eu tenho uma coisa com a mesa, eu gosto da reunião na mesa, de conversar na Que mesa, então legal. a mesa é uma referência aqui nossa, aqui em casa. E aí, tudo a gente trazia para a mesa. João, como é que você está se sentindo? Como é que foi teu dia na escola hoje? O que aconteceu? E eu lembro assim, né? O Gabriel, aquele toco de gente, assim, com aquela cara. Tô entendendo nada, né? Mas tudo bem, ele estava ali participando porque precisava criar nele uma consciência dessa dinâmica familiar, né? E aí aconteceu Isso. que o João Vitor, a experiência dele foi servindo para o Davi, apesar que o Davi, ele já teve uma experiência completamente diferente do João. A turma dele já aceitou ele de cara, ele já fez amizade. O João Vitor quase que brigou, saiu nos tapas na escola, que a gente teve que intervir porque sofreu bullying, teve dificuldades, né? E foi muito diferente. A E está Júlia, associado, inclusive, com a fase também, porque a fase sim, adolescência, né, é uma fase onde toda a identidade, a descoberta, a fazer seus clãzinhos, né, suas tribos, e sim. chegar um de fora e ainda um estrangeiro Não falando a língua, não falando né? língua. Uma pessoa que pode Você ser que na verdade eles estão na fase de ser ídolos também, né? Então também querendo provar o seu valor e não conseguir se expressar, né? Então, por exemplo, eu coloquei uma consciência nos meus filhos de expressarem os seus sentimentos
E quando nós chegamos na Itália, eles não conseguiam fazer isso. Ó, da língua. Por causa da língua, a barreira linguística. Então, na verdade, não só eles, como eu também, todo mundo se diminuiu, né? Que parecia assim que éramos irreconhecíveis, até a gente tomar aquele fôlego e Aprumar, né? tipo, vamos lá, Isso galera. daí aconteceu 1 ano, 2 anos, que foi aquele pancadão, ô O Juliana. primeiro ano foi o ano mais difícil. Para eles, os 3 primeiros meses escolar foram os mais intensos, né? Por causa da língua e tal. Eles vinham, chegavam em casa com dor de cabeça, muita mudança, muita mudança. E depois ainda a gente saiu de Veneza, mudamos para Verona, então eles tiveram mais uma mudança nesse meio do caminho, ter que começar tudo de novo, na escola, amigos novos, lugar novo. E, enfim, por isso que daí uma fase 2 de um planejamento financeiro bem feito, ele te proporciona algumas coisas em que você pode dar ah, aquele alívio, sabe? Que é também outra dica que eu dou para os meus clientes. Por quê? Porque tiveram um dia pesado na escola, a gente procurava dar uma recompensa para eles. Ó, então hoje vocês têm um envelope de vocês com a grana dos brinquedos que vocês venderam no Brasil. Vamos torrar essa grana, vamos para a loja de brinquedo, cada um vai ter um tanto para gastar. Aí acho que eles tomavam aquele fôlego, sabe? E conseguiam viver ali mais 30 dias. E daí todo mundo baixava a energia, e aí a gente. Agora, Vamos vocês conhecer aí. a neve! E daí a gente podia ir viajar para algum E lugar e fazer alguma coisa diferente. seu marido, desculpa interromper, só para a gente não fugir um pouco, seu marido até então conseguiu, ele é músico, não é isso? Ele é Ele músico. conseguiu se recolocar aí, ele conseguiu. Como que foi isso? Ou No ele precisou começo, fazer uma não. transição de carreira? Fez transição de carreira, porque nós fizemos um planejamento, nós tínhamos um planejamento financeiro para viver um ano sem trabalhar, Uhum. só para nos adaptarmos, estudarmos a língua e adaptarmos as crianças, que era o nosso maior objetivo. Então, depois desse primeiro ano, nós nos transferimos para Verona, porque ele arranjou um trabalho aqui. Entendi. Entendeu? E aí ele começou uma função completamente diferente, trabalhando na logística, Uhum. e que foi uma coisa que ele fez quando era jovem, né? Então não teve nada relacionado mais com a música nesse sentido. Foi uma transição realmente. Eu vou pegar esse gancho quando você falou que se planejou com toda a parte financeira e vou perguntar para você como que foi a organização de toda essa rotina com seus filhos, com a mudança. Você foi fazendo um dia após o outro ou você conseguiu colocar lá um planejamento, fazer um planejamento do que você precisava procurar primeiro, o que você precisava levar, as escolas que você precisava procurar. Você fez esse apanhado ou você chegou aí na cara e na coragem e falou assim, bem, agora estou dentro da Itália, agora vamos pensar o que a gente vai fazer. Na verdade, eu fiz um checklist daquilo que eu precisava resolver, mas quando a gente chegou é que foi que eu fui atrás, porque, por exemplo, para você achar uma escola aqui, eu dependia de onde que eu ia morar. Então Uhum. eram fatores colegados que Mas dependiam um do outro. você já sabia passo a Sim, passo do sim, que você tinha que correr, né? já. Eu sabia Legal. mais ou menos, porque na minha época não tinha tanto material como tem hoje. Então eu fui pescando uma coisa daqui e de lá, e na verdade, sim, cabeça de mãe, né? Eu acho que cabeça de mãe ela já nasce programada. Coração, eu acho que é É, coração, o coração da gente para muita coisa, né? ele, sabe, ele já nasce uma programação assim que vem, olha, precisa disso, 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 disso. E assim foi meio natural. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui realmente organizando, né? Encaixando. Tipo, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, isso aqui, porque por um momento era só uma lista de ideias, né? E aí aqui eu consegui elencar e ir organizando para saber o que, que tinha que fazer primeiro, até para poder matricular as crianças na escola, né? Cadê você? Volta para cá. Ah, voltou, voltou. Voltou. Até para matricular os meninos, né? Uhum.
eu vou só alinhar aqui com uma seguidora que está falando aqui. Não, ele não exerce mais a carreira de músico, tá na parte de logística. De fato, quando chega aí no país, é totalmente complicado. Agora, a adolescência, eu quero saber um pouco mais como que é criar adolescente aí na Itália. A gente já sabe que a questão de cultura, costume é complicado, porque cada país tem o seu costume, então a gente realmente tem que estar no ambiente, entendendo. É igual quando a gente chega na casa do outro, né? Às vezes a gente recebe umas visitas que acha que é a casa deles, mas ali tem uma cultura, tem todo um costume que você tem Sim. com a sua família, e que, assim, quando você quebra aquela visita, acaba sendo uma visita muito incômoda, né? E aí eu quero saber como que foi a receptividade, apesar de você já ter falado que foi bem punk, mas depois que vocês entraram de fato, depois que se adaptaram melhor, como que é essa convivência com estrangeiros e na adolescência, como que é criar adolescentes aí, essa questão de segurança, educação, drogas lícitas e ilícitas, tá? E toda a parte de fronteiras aí com vocês. Bom, eu tô entrando numa fase da adolescência mais intensa agora, né? Como eu te falei, o primeiro ano foi o ano mais difícil. Aí nós nos mudamos para Verona, os meninos precisaram de basicamente mais um ano para conseguir fazer as turmas novamente. Como eles são comunicativos, eles fazem amizade fácil, eles fazem esporte. Então, eles não tiveram, assim, já falavam daí a língua aqui em Verona. Então, a nossa adaptação aqui foi uma maravilha. Porque aí já conseguiam se comunicar, já foram aceitos pelos grupos da escola, tudo. Mas os grupos do futebol, então eles foram desenvolvendo essa amizade, enfim. E aí eu pude começar a entender nos grupos das mães como que funcionava tudo isso, né? Eu queria muita liberdade para os meus filhos, que eles pudessem sair na rua, que pudessem jogar bola de boa, sem ter nenhum tipo de problema de segurança. E realmente isso eu encontrei aqui. Eu moro em Valeggio sul Mincio, é uma cidade de 15 mil habitantes. Então, eu tenho total segurança de deixar os meus filhos saírem. Por exemplo, o Davi está na casa de um amigo, o João Vitor está na casa de outro. A maior parte dos amigos deles são brasileiros, são italianos hoje, que esse foi um combinado nosso. Eu disse, precisamos emergir na cultura italiana. Não é que a gente não vai conviver com brasileiros, até porque a nossa igreja é metade brasileiro, metade italiano. Mas eu gostaria que vocês conhecessem amigos italianos. A gente veio aqui para aprender, porque eu também quero conhecer a mãe deles, as mães deles, né? Não vão viver eternos estrangeiros, né? Exato! Como que eu vou aprender, vou ter acesso a essa cultura culinária, enfim. E aí foi legal, porque eles conseguiram. Em alguns grupos de mães eu consegui entrar, outros eu não consegui. Então, assim, a gente vai equilibrando, porque eu moro numa cidade pequena, aqui todo mundo me conhece como a mãe de 4 filhos, sabe? Tipo, é aquela que é a mãe dos 4 filhos, é a brasiliana, que, né, o brasileiro, a brasileira não tem uma boa fama na Itália, infelizmente, quando eles olham para você, né, samba, já vem aquela situação um pouco desagradável. Então, assim, a gente teve que aprender a se posicionar e dizer, deixa eu te explicar uma coisa, aqui ninguém é do balacobaco, ninguém aqui veio para a Itália para tirar o emprego ou para tirar o dinheiro do governo. Nós tivemos que, os rótulos que eles nos colocaram, a gente teve que ir nos posicionando para que eles entendessem o porquê que a gente estava aqui, quem éramos nós, né? E aos poucos a gente tem
conseguido isso. São passos lentos, são, né, uma pessoa nova que você conhece, que você pode conversar, mas muita coisa parte de mim, que agora eu já consigo me expressar muito mais em italiano, então eu consigo falar com uma pessoa no telefone, eu consigo conversar com alguém, né? E aí isso vai te gerando uma conexão com as pessoas, e eles vão entendendo quem é você, porque o italiano tem muito disso. Ele é resistente no começo, mas quando ele te conhece, ele te abraça. Você E faz isso parte da acontece família também, dele. isso reflete diretamente a nossos filhos, né? Porque Exato. eu acho que são poucos também que abrem a casa se não tem esse conhecimento e contato com os pais aí. É diferente aqui no Brasil, né? A gente é o inverso. Os É filhos o entram inverso. primeiro e depois a gente vai conhecer os pais, né? E Uhum. aí não, aí eu acredito que realmente seja na Itália também seja assim, né? Sim, e eles não fazem muita questão de conhecer os pais. Eu sempre fiz questão de conhecer os pais dos meus amigos, dos amigos dos meus filhos. Então, para eles é estranho eu chamar eles para virem jantar na minha casa. Teve pais que não aceitaram. Tipo, não faz sentido para mim jantar na tua casa. O teu filho é amigo do meu filho e para mim isso basta. Ponto. Ponto Uhum. final. Então, até isso eu tive que aprender com eles. Eu convido todo mundo. Tem os que aceitam e tem os que acham estranho e, tipo, não faz sentido para mim, né? Entendi. Então, eu vou medindo o andar da carruagem das pessoas para que eu vá sabendo como que eu devo agir por causa do meu jeito, né? Nem todos aceitam o jeito como nós somos, né? Uhum. Então, eu tenho ido devagarzinho para quê? Para que os meninos hoje, na adolescência, que é um momento de confronto, um momento de autoafirmação, um momento dessa, entre aspas, rebeldia, né? Do sangue, os hormônios explodindo, de tentar contornar toda essa situação em que em casa eles recebam o acolhimento e o apoio, que mesmo se lá fora eles apanharem, eles sabem que eles voltando para cá, eles vão ter um pai e uma mãe seguros e que sabem aonde que querem chegar e que tem um Mas propósito. uma das coisas que a gente está querendo, e já tem perguntas aqui sobre isso, é você falar para mim naquele. E ao ponto. Depois desse tempo, eles são mais acolhidos, essa convivência é mais saudável aí na Itália? Ou seja, justifica essa saída do Brasil para a criação dos filhos aí. Eles são acolhidos pelos italianos, pelos Uhum. outros adolescentes. Eles se veem como iguais, porque na verdade são, né? A única coisa diferente é local e língua. Né? Então, Exato. mas eles se veem, eles se permitem a isso, ou ainda Sim. existe esse bloqueio? Existe o bloqueio da parte de alguns, Uhum. naturalmente, natural. Mas eu vejo que os meus filhos, eles encontraram os nichos deles, entendeu? Então, Entendi. cada um fez o seu grupo e convive com o seu grupo numa boa. Por exemplo, o João Vitor, com os amigos da escola, ele só tem convivência na escola. Ele não tem, assim, convivência de frequentar a casa e coisa arada. Não, é só na escola. E para ele tá tudo bem e tá bem resolvido, né? Uhum. O Davi, com os amigos da classe dele, ele não tem convivência nem na classe. Ele caiu numa classe que ele não gostou, ele não teve conexão, ele ia para os amigos das outras classes e para ele ficou tudo bem. Tipo, eu tenho depois da escola, eu tenho final de semana para reunir com a galera que eu me dou bem. Então, eles mesmos foram trabalhando isso e entendendo e achando ali o caminho deles. E talvez não seja nenhum ponto assim de justificar a mudança, né? Porque o ponto nunca foi esse, né? Eu acho que eles entenderam o ponto da qualidade de vida, da segurança, da acessibilidade, que era isso que eu estava em busca, de acessibilidade. Então aqui eles encontraram e isso gerou algo no coração deles. Então, determinadas coisas eles não se importavam mais, sabe? E eles acharam os nichos e começaram a conviver com esse grupo. Vários grupos
e foram aí, estão até hoje circulando. Você dentro de casa, né? A gente, com toda fase que a gente tem aí, algum tipo de mudança, seja ela qual for, né? A gente realmente pega os mais próximos e tudo para ter essa conexão. Você falou uma palavra muito importante que é uma das coisas que eu sempre comento também. A conexão. Como que aí a gente vai para a rotina de casa, a rotina doméstica, né? Os afazeres, esse entendimento que a mãe não é escrava, né? Que a casa é de todos. E eu tenho uma opinião, eu gostaria de dividir com você, saber de você. Toda essa mudança para a criança, né, de um país para o outro, eu acredito que gera uma maturidade nela muito grande e Sim, gera também um fortalecimento de família muito grande, sim. né? Em contrapartida, como que é também essa questão das rotinas domésticas, do entendimento que eles precisam fazer, ter a autorresponsabilidade. Bom, no Brasil nós tínhamos uma colaboradora, porque eu trabalhava demais, meu marido trabalhava demais, enfim, e nós tínhamos uma colaboradora na nossa casa. Mas mesmo com ela, eles tinham tarefas já no Brasil para fazer. Então, a tua cama você consegue arrumar? Consegue. Tua roupa você consegue guardar? Consegue. Não precisa deixar tudo lá para a Regina fazer coisas que você pode. E aí, não é melhor a Regina ter tempo de fazer bolo, cachorro-quente, fazer coisa gostosa para gente? É melhor. Então, tá bom. Então, vamos ajudar a Regina. Então, já no Brasil, eu tinha um pouco dessa situação. E como eu te falei, eu sempre trabalhei muito com visual, né? A minha casa não tinha parede, tinha papel colado por tudo quanto é lado, porque eram os nossos combinados, enfim, para eles irem visualizando. Desde coisas simples como não comer tudo que está no prato, falar sem gritar. Quando a mamãe pede uma vez, vocês obedecem. Então, eu tinha esse tipo de coisa já nas paredes da minha casa. Então, eles meio que já vieram com isso. E aqui a gente não tem uma colaboradora em casa. Eu apanho na cozinha ainda até hoje, porque eu nunca fui habituada a cozinhar. Então, eu falo, essas crianças não morreram de fome, porque a graça de Deus Ah, está mas fazer aqui. pasta italiana é uma delícia. Com certeza. Até porque qualquer macarrão aqui é gostoso, é fácil de Maravilhoso. fazer, com molho de tomate, todo mundo está bem alimentado. Mas, enfim, Verdade. E não engorda. e não engorda, esse é o melhor. E aí eu acabei que, tendo já esses combinados assim com eles, acabou que eu introduzi isso aqui também. A minha cozinha tem 3 tipos de painéis diferentes, onde a gente tem calendário do mês, que os meninos colocam as atividades, as coisas que tem para fazer para a gente se organizar na nossa Muito legal. logística. Eu tenho outro quadro branco que eu coloco frases motivacionais, é onde eu vou trocando, enfim. E aí eu até arranquei da minha parede para te mostrar. A gente tem a rotina da cozinha. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Eu Ai, até que fiz. legal, gente. Olha só, a Claucena não passou por lá, mas a coisa funciona. O Então parou aqui o domingo é o mais ó, legal, ó. Todos é isso aí. comprometidos, todos descansam. É Então isso aí. eu tenho essa rotina onde a gente divide, né? Claro que os mais novos fazem trabalhos diferentes dos mais velhos, mas aqui, por exemplo, o João Vitor é o responsável por limpar os banheiros, o Davi por passar aspiradora, a Júlia tira o pó, o Gabriel tira a louça da máquina, tira a roupa da lava-louça, tira a roupa do varal. Então, essas coisinhas simples que vão me ajudando, Com né? certeza. E aí tem coisas que eu ainda tenho que pedir, né? Mas estão aprendendo, estão no processo, e aí não fica um fardo. Às vezes eu dou meus chiliques aqui também, né? Como qualquer boa mãe do vida universo, Sacode a poeira. sacudo a poeira e falo, vamos aí, pessoal, que agora é época de férias, a casa vira tipo um Airbnb, né? Eles vêm só para comer e dormir, praticamente. João Vitor já roda o país sozinho, já viaja sozinho? Como que é essa dinâmica de ir e vir, essa autonomia?
Bom, eu notei aqui que a criação italiana, ela é bem com poucos limites, né? Os pais, É, eles, sim, eles soltam demais, assim, os filhos. E, inclusive, quando eles chegam nessa fase de 17, 18, talvez por uma cultura antiga que existia, que o italiano ficava na casa dos pais até os 40 anos, eu acho que com medo disso, eles estão querendo botar os filhos para fora. E então eles, sabe, não tem esse apego. Ó, você já fez 18 anos, está na hora de se virar. E tudo bem, eu concordo. Eu acho que tem que ser assim. Mas, né, com alguns limites. O João Vitor, ele não viaja ainda sozinho. A gente ainda não deixou ele ter essa experiência. Ele vai fazer 18 anos agora, apesar de ele ser muito responsável, ele é um bom filho. Mas eu não me senti ainda confortável em fazer isso, né? É um problema meu. Inclusive, eu estava conversando com ele hoje ainda, a diferença entre confronto e afronta. uhum. Então, a gente estava conversando hoje de manhã sobre isso e eu falei, filho, me desculpe, é tudo novo para mim, que ele começou a namorar agora. Ai, que maravilha! E aí eu falei, né? Então, mamãe não está sabendo lidar com esta outra mulher na nossa vida. Eu quero gostar dela, filhinho, mas tá difícil. É, a primeira fatia do bolo não vai ser sua. Não vai ser mais minha, né? Daí videozinhos no Instagram, e daí a mamãe tá um pouquinho desconfortável, mas calma que a mamãe vai ajustar as emoções e daqui a pouco vai ficar tudo bem. Mãe é um grande, a gente aprende a todo momento. Isso daí, É, cada hora a gente tá numa cena diferente, né? E você com sim, 4, o João Vitor realmente é o ator aí principal. Não sim. tem como. Não tem como. E eu tava explicando isso para ele, sabe? Eu falei, eu sempre fui uma mãe aberta, né? Falei sempre sobre intercâmbio, tem que ir, ter experiência fora, morar fora, ter bebê, bebê. A hora que o guri traz a primeira namorada aqui, eu me fechei igual um caramujo dentro da casa. Falei, quem é essa fulaninha? Né? Tipo assim. Então, Mas está no processo, né, de abertura, estou no para processo de entender as abertura, conexões, porque daqui a pouco até vem porque ele a também, transa, tudo isso, né? Tá no tudo, processo. ele tá no processo dele também, então eu estou respeitando o processo dele, estou entendendo o meu processo, né? E expliquei isso hoje para ele. Falei, ó, tá assim, então dá um tempo para mim, eu vou me ajustar. Não é que eu não gosto, não é que eu não aceito, mas eu acho que você é novo, que você tinha que viver algumas outras experiências ainda antes de namorar com alguém, mas tudo bem, vamos em frente. Então, né, vai dar tudo certo. Mas tá tudo bem, meu filho. Beija. Juliane, eu vou começar a. O nosso papo tá maravilhoso, mas a gente só tem mais 15 foco no que eu gostaria que você desse pra Passou gente, rápido. tá? E antes de mais nada, gente, a Juliane não é italiana. Ela tem cara de italiana, ela tem todo jeitinho de italiana, ela tem sangue italiano, ela não é. Então, quem está chegando agora, olha essa live desde o início, que tem muita coisa que a gente já falou aqui, mas e sigam, tá? Quem é seguidora dela e gostar do meu perfil, sigam, serão super bem acolhidos e vice-versa. Sim. Uma das coisas, eu quero voltar à parte de drogas. Como que é isso na Itália? Né? Tanto ilícitas quanto listas. Eu queria saber, entender isso. A partir de que momento o jovem pode ir para a rua e é liberado, não é liberado? Como que é? Bom, aqui o jovem italiano fuma demais, tá? Eu já vi crianças O de europeu, 13 né? anos fumando. Eles têm aqui muito aquele cigarro, esqueci o nome, É, automático, sabe? é. Aquele... Eu vou até jogar aqui, mas é isso mesmo.
É um Ah, cigarro que você que não traga, não sei nem explicar isso. eletrônico, eletrônico. Eletrônico. Cigarro Isso aí. eletrônico. Isso, cigarro eletrônico. E aí é uma coisa cultural deles, né? E, e aí acabou que meus filhos não vieram de uma realidade como essa, porque ninguém fuma na minha casa. E aqui eles, né, praticamente todo mundo fuma, os adolescentes, enfim, jovens. E a única Isso é maconha que liberado. Isso é é liberado. liberado, é liberado. A maconha tem, eles chamam aqui de dois tipos, né? A cannabis, que é a cannabis light, ela é liberada para uso medicinal. Uhum. Inclusive tem loja aqui que você entra e compra chocolate, barrinha de cereal. É muito engraçado isso. E É tem a como Maria se... Ruana, que não é legalizada e nem liberada na Itália, mas Uhum. eles fumam, entendeu? Entendi. Fumam. Aham. É uma droga muito difundida aqui entre os adolescentes e os jovens, Como infelizmente, o né? Brasil, é proibido, mas você acha em todos os cantos. Mas você acha em todos os cantos, principalmente com essa desculpa da cannabis ser legalizada, eles compram também a cannabis e fumam a cannabis. E aí, tipo, com a desculpa, né? É medicinal. Não é. Assim, Uhum. para o que eles estão, a motivação que eles estão fazendo, não, né? Mas existe sim, não é legalizada aqui na Itália, mas eles fumam e, infelizmente, tem droga. Tem aqui nós temos um drink que se chama o Spritz. Uhum. Os vinhos aqui, até criança toma vinho desde pequena. É, Só mas que os pais os, misturam com água, é. né? É uma cultura E deles tem aqui, alguns porque o vinhos vinho que só tem a fermentação, eles não têm essa, né? O teor alcoólico é muito baixo, é né? muito baixo, então eles Uhum. têm os adolescentes, mesmo os jovens, né? Porque só pode servir realmente bebida aqui a partir dos 18 anos, mas os spritz eles podem consumir com menos de 18. Então, ali, a partir dos 16, eles saem para fazer aperitivo, que é uma coisa super cultural italiana. E aí, de repente, eu também me deparar com meu filho tomando spritz, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas é aquilo, é um drink refrescante, não é uma coisa que vai alcoolizar, mas Uhum. tudo você tem que ensinar um limite, né? Não, Sim, não tem sim. como, não tem como. Bem, e aí eu quero também entender como que foi essa parte, está sendo, né, para os três, porque você tem uma pré e não, tem dois prés e um adolescente em casa, né? Como que está sendo para eles essa dinâmica de com a pandemia? Como que isso afetou você aí? Quer dizer, afetou Bom, todos nós, tá, Juliane? Agora eu todos, só quero né? saber como, porque a gente vê que a Itália sofreu demais logo no início, a gente está Sim. sofrendo muito agora, né? Já há um ano a gente está sofrendo demais, não tá pouco, né? Mas como que os jovens se comportaram aí? Porque é um país de muitos idosos. Eu queria entender como que a conscientização do adolescente, dos jovens, ocorreu aí na Itália. E Bom, seus filhos também, como que foi? Como está sendo? foi muito difícil realmente aqui pra gente também, porque tudo aconteceu assim do dia pra noite, e aqui a tecnologia na Itália não é que seja uma coisa sensacional, né? Ela é muito precária. E aí as crianças ficaram 15 dias praticamente sem aula e a gente sem informação, porque eles não tinham nem a didática à distância preparado. Nunca ninguém pensou nisso. Então, foi um ano muito ruim, de falta de conexão. Tinha amigos da Júlia que não tinha nem conexão de internet na casa Gente, deles. Então, assim, imaginava esse, isso. aham, Não esse ano imaginava. Isso é foi um ano totalmente bem surpresa difícil. Não para tinha mim. nem computador dentro de casa. Então, até os comunes, né, que são as pequenas prefeituras, entenderem a realidade da sua cidade e saber como organizar isso, passou um ano naquele perrengue, entendeu? Com criança não aprendendo nada com coisa nenhuma, toda a responsabilidade em cima dos pais. Eu me vendo doida, porque
sendo imigrante, como que a minha filha ia perder, meus filhos iam Claro. perder a escola, né? A necessidade ainda que eles estavam de adaptação e, enfim, do ensino realmente. E os professores não pegaram leve, todo mundo sabe, sempre vai reprovar, e aí eu ficava mais louca da vida ainda, né? Porque eu pensava, ah, tá bom, a criança que nem com a conexão da internet não tem, vão querer reprovar o guri de ano. Enfim, foi terrível. A gente teve que ter muita inteligência emocional dentro de casa, muito equilíbrio. Para o João Vitor, que é o mais velho, foi um ano muito difícil, porque ele já não estava satisfeito com a escola que ele tinha escolhido, tanto que depois no próximo ano nós mudamos ele de escola, porque a experiência não foi boa. E aí acabou que esse ano passou, graças a Deus, o outro ano veio a pandemia de novo, já foi um pouco mais organizado e sistemado, com ferramentas produtivas, né, para que as crianças conseguissem ter um desenvolvimento natural, né? Porque aí todo mundo meio que já sabia onde é que estava pisando, os cuidados já foram feitos. E a conscientização aqui, isso é uma coisa muito interessante. Eles cumprem as leis. Não só porque a multa ia de 400 euros a 5.000 euros, mas o cuidado com a população idosa, eu fiquei assim maravilhada de ver, inclusive, netos não irem na casa dos avós, sabe? Eles fecharam todos os centros de idosos, ninguém podia entrar, visitar, fazer nada. E muitos dos pais, né, que tiveram que fazer o home office, porque os filhos, aqui existe uma cultura que os avós, eles são muito participativos na vida dos filhos, dos netos. Então, esses pais se viram doidos, porque os netos não podiam mais encontrar os avós, as crianças ficaram tristes, entende? E depois, assim, você vê o encontro de todo mundo, foi muito legal. Mas teve muito respeito. Foi por isso que a gente conseguiu sair rápido do ciclo, sabe? Uhum. Porque houve esse respeito e foi essencial para a nação italiana, realmente. A gente só tem 3 minutinhos. O que você levaria na 14ª mala aí para a Itália? Meu Deus, olha, claro, além das pessoas, né, que a gente deixou, eu costumo dizer, eu traria muita força de vontade, esperança, expectativa, fé, para enfrentar os novos desafios de uma mudança, que ela é muito mais interna do que propriamente externa. Ela foi muito mais uma união familiar, uma proximidade com Deus, uma dependência de Deus e da nossa família que qualquer outra coisa. Que provavelmente com a comodidade que eu tinha no Brasil, a zona de conforto em que eu estava, uma vida tranquila, provavelmente eu não viveria essa experiência que eu estou vivendo hoje, dessa unidade que nós criamos, sabe? Os laços de confiança, de convivência. E é isso, sim, que eu vou tirar para o resto da minha vida. E eu faria tudo de novo, algumas coisas de uma forma diferente, mas eu faria tudo de novo, enfrentaria tudo de novo, para viver isso, que mesmo com os desafios da maternidade, as dificuldades que a gente tem, e eu digo que o teu trabalho, Cláudia, é fundamental na vida dos pais. Até tem meus seguidores aí, galera, vamos seguir a Cláudia. Juliane? São os nossos filhos, Voltou, de limites. Ficamos sem você aqui durante um tempinho. Oi? Voltou. Ficamos sem você rapidinho. Voltou. Ah, Mas ok. vamos lá. Não, estou dizendo para o pessoal seguirem você, porque e explicar que nós pais, nós temos um papel fundamental dentro da nossa casa. A nossa família depende da gente. E nós temos que fazer de tudo para orientar, proteger, ter diálogo aberto e ensinar esses limites e essas colaborações são importantes para que os nossos filhos cresçam saudáveis.
e possam depois formar a família deles com uma consciência dessa autorresponsabilidade, desse ajudo mútuo, dessa união, dessa colaboração, né? Dessa comunicação aberta dentro de casa. Então, o trabalho que você realiza é fundamental para ajudar os pais a se organizarem. E isso é maravilhoso, eu digo, porque foi muito do que eu pesquisei, do que eu fui atrás, para hoje conseguir manter a minha família. Eu tô longe de ser perfeita, né? Como eu falei, eu Não erro, eu dou existe chilique. perfeito. Não existe existe. perfeito. Deixa eu Não. falar uma coisa para você e para todos que estão escutando, de minha mãezinha que já não está mais aqui. Não, ela falava sempre para mim assim, Juliane, não existe perfeito, minha filha, sem defeito. Então, todo perfeito que você achar, ele vai ter um defeito. É verdade. Então, não existe, né? E o que eu busco é que realmente eu fui uma mãe muito autoritária, exatamente pela essa situação louca. Quem é dos seguidores já sabe o meu perfil, quem não é, dá uma procurada. O que acontece? Eu encontrei na organização de rotinas a forma de se conectar com filhas, de entender os adolescentes, de perceber e flexibilizar determinadas coisas, que muitas vezes, Juliane, somos nós, e muitas vezes mesmo, somos nós que temos um preconceito ou um entendimento equivocado. É verdade. E o adolescente está numa fase muito complicada, porque eu me apaixonei por essa fase, aí já tentando encerrar a live com vocês, porque foi uma fase de uma transição da infância para a fase adulta, onde ele tem que se resolver com uma quantidade de coisas na vida, e é um túnel sem muita luz. E a cobrança entra muito forte nessa fase. Então, nós, mães, vamos tirar aquele papel, né? Parar de se vitimizar, dizer que, nossa, é comigo. Não, não é comigo. Não. Seu filho está passando por uma fase complicada. Então, vamos ajudar, vamos ser realmente esse porto seguro, vamos criar conexões. E aí, a rotina ajuda muito na parte de estudo, que é o que ele vivencia e é muito árduo, né? Na parte sim, de casa, rotinas domésticas e a rotina, o cotidiano em si, nas relações, né? Então, nós temos esses 4 pilares da organização aí que trabalha. Juliane, foi uma maravilha conversar com você. Adorei também, Cláudia. Vai ficar gravada. Vamos torcer, viu, gente? Que a gravação vai ser agora. Se entrar, entrou. Mas se não entrar, fiquem tranquilos que eu trago a Juliane de novo. Tá bom, gente? Tá bom. Um grande beijo. A gente se fala depois. Obrigada, tá bom. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela participação. Foi muito legal. Beijo, Bia! Ó, começa a seguir a Cláudia aí, Bia, que vai te ajudar bastante. Beijo, gente! Tchau!